Essa parte também é mais tranquila em relação ao ensinamento esotérico. Então, eu acho que dá para a gente fazer uma leitura e aí eu vou comentando. Quem gostaria de ler? Quer que eu leia? Pode ser, Lulu, obrigado. Um minutinho. O alcance da investigação é tão amplo que só posso indicar alguns de seus possíveis campos. O primeiro é a investigação da natureza do gênio, a fim de cultivá-lo em forma definida e especializada. Só lembrando, né, pessoal? Desculpa, Lu, te interromper. Só lembrando Sim. que aqui ele está falando da natureza da alma, da existência da alma. Então, aí ele está falando, ele começa esse novo tópico dizendo: o alcance dessa investigação acerca da alma é tão amplo que eu só posso falar de alguns campos. Então, o primeiro é a natureza, a investigação da natureza do gênio, como a Lu leu para a gente. Só para a gente retomar o assunto que eu esqueci de fazer, Lu. Perdão. Tá, imagina. O segundo, o treinamento em trabalho criativo e o estudo da diferença que existe entre esse tipo de treinamento e o treinamento do trabalho vocacional. O trabalho criativo comprova a realidade da existência da alma. O treinamento vocacional demonstra o tipo de personalidade. Lu, só queria fazer uma parte, porque aqui é bem importante, porque para a maioria, grande maioria de nós, o que vai se destacar primeiro é a vocação da personalidade, né? Quando a gente pensa em vocação, essa palavra é uma palavra muito bonita e significativa. Vocação significa dar voz. Então, claro que num âmbito mais profundo, é a voz da própria alma, né? Ou como diria Blavatsky, a voz do silêncio. Mas, num primeiro momento, o que a gente entende como vocacional, as primeiras tendências são da personalidade. Aí sim, depende de um trabalho criativo da alma para que essas qualidades da alma venham à tona e possam também, claro, né, na medida do nosso desenvolvimento, ser a nossa verdadeira voz, o nosso trabalho de fato vocacional. Mas no primeiro momento, a gente precisa lidar com uma energia diferente, com métodos diferentes para acessar a alma. Talvez daqui 200, 300 anos, o grosso da humanidade já tenha caminhado um pouco mais, e aí seja um pouco diferente. Mas hoje ainda é importante a gente distinguir essa diferença. Terceiro, a investigação científica dos poderes do homem, com especial atenção na telepatia. Se descobrirá que o trabalho telepático se efetua de mente a mente ou alma a mente, e não implica necessariamente comunicações e contatos de cérebro a cérebro. Este é um dos campos de investigação mais promissores. No entanto, ainda apresenta muitas dificuldades. A realidade da existência da alma não será comprovada por meio da telepatia até depois de 1945. Para então, terá lugar um acontecimento no mundo e será dado um novo ensinamento que trará todo o tema dos fenômenos telepáticos a uma nova luz. A gente crê que talvez esse novo conhecimento a respeito da mente e luz, né? Luz é um tema bem típico da mente, né? Então a gente entende que talvez,
né? Esse novo conhecimento será dado, como dizem as previsões, nessa terceira fase de revelação do esoterismo. A primeira fase aconteceu com a Blavatsky, no final do século XIX. Aí depois, a segunda fase de revelação dos ensinamentos da sabedoria eterna aconteceu com Alice Bailey, no início até metade do século XX. E aí a previsão é que a partir de 2025, ou perto disso, né? Quer dizer, a gente já está. A Alice Bailey começou a trabalhar com o tibetano em 1919 e a previsão era 1925. Então a gente já está nessa aura aí, mas pode ser até 2025, segundo as previsões, irá aparecer um novo iniciado que completará essa terceira fase de ensinamentos. A gente entende que a primeira fase foi bem de primeiro raio. A Blavatsky era uma discípula do Mestre M, uma alma forte de primeiro raio, um trabalho profundamente esotérico, que é primeiro raio também. O esoterismo é um campo de trabalho do primeiro raio. Aí a gente teve a Alice Bailey dando vazão, aí dando voz aos ensinamentos do tibetano num trabalho de segundo raio, que tem muito a ver com sabedoria, tem muito a ver com treinamento, tem muito a ver com serviço amoroso. E agora a especulação nossa, né? O tibetano não revelou isso, mas o que a gente entende pelo correr natural das coisas é que essa terceira fase de ensinamentos trabalhe mais com o terceiro aspecto, o terceiro raio, que tem a ver com luz, que tem a ver com iluminação e, portanto, tem a ver com mente. Então, aqui, esse ponto número 3 dá a entender para a gente que isso vai ser revelado, então, nessa terceira fase. É uma possibilidade, né? O tibetano não deixa claro, mas, a meu ver, ele deixa no ar. Quarto, a formação científica de clarividentes e o desenvolvimento inteligente dos poderes. Deixa eu andar aqui, ó. Não foi, Lu? Não subiu? Não, agora foi, agora subiu. Tá. Dos poderes clarividentes pelos intelectuais do mundo, ainda deixa muito a desejar, mas virá como resultado do controle mental e da iluminação. Os homens aprenderão a submeter o mecanismo do corpo a certa corrente descendente de energia e estímulo espiritual, que porá em atividade os poderes da natureza psíquica e os antigos métodos de sessões espíritas para desenvolver a mediunidade e despertar os centros serão considerados perigosos e desnecessários. A gente já sabe um pouco disso, né? Eu tenho colocado nos grupos, eu coloquei primeiro um trabalho do Assagioli, dividido em mensagens, onde ele fala sobre a psicologia e o psiquismo e também a espiritualidade. E depois eu coloquei também alguns textos do próprio mestre tibetano, sobre a mediunidade. E aqui, na verdade, né, o tibetano fala bastante da mediunidade como é, uma forma de conexão, de mesmo por conta dessa abertura que houve na rede etérica, principalmente por causa das duas guerras, o intercâmbio entre o astral e o físico ficou mais presente, mais potente. Então, os médiums têm esse trabalho. Só que muitas vezes o que acontece dentro das sessões mediúnicas é que o fenômeno toma um corpo maior do que a atividade em si, né? Então, por isso que o tibetano coloca aqui, né? Os homens aprenderão a submeter o mecanismo do corpo a certa corrente de energia e estímulo espiritual, ou seja, a partir de um próprio alinhamento com a alma, que aí então porá em atividade os poderes da natureza psíquica de uma forma natural, a partir da alma. Então, esses métodos onde o intercâmbio muitas vezes é astral, realmente
serão considerados desnecessários e perigosos, porque o mais natural é a partir da própria alma, sem nenhum tipo de risco, né? No campo da psicologia moderna, podemos esperar um conhecimento gradual da realidade do eu. O problema dos psicólogos consiste em compreender o relacionamento ou a identificação desse eu com a alma. Aqui também é bem legal a gente saber que esse livro já tem alguns anos, né? A gente sabe que tem mais de 70 anos, acho que tem perto de 80 anos. Então a gente viu, né, o desenvolvimento da psicologia humanista, a gente viu o desenvolvimento da psicologia transpessoal, a própria psicossíntese. Então já tem algumas vertentes que estão promovendo, né, essa relação, essa identificação do eu com um centro mais avançado de consciência. No entanto, a maior ajuda virá da ciência. A existência da alma será oportunamente comprovada mediante o estudo da luz e da radiação e pela futura evolução das partículas de luz. Mediante este iminente desenvolvimento, poderemos ver mais e penetrar mais profundamente do que hoje. Um dos fatos reconhecidos no reino da ciência natural tem sido a mudança cíclica na fauna e na flora do nosso planeta. Animais que abundavam e eram familiares há milhares de anos atrás estão agora extintos. E por meio de seus ossos, tentamos agora reconstruir suas formas. As flores e árvores que antes cobriam a superfície do nosso planeta desapareceram completamente, deixando apenas seus restos fossilizados, que indicam uma vegetação muito diferente da que temos hoje. O próprio homem mudou tanto que é difícil reconhecer o Homo sapiens nas raças primitivas de um passado remoto. Esta mutação e desaparecimento dos tipos mais primitivos é devida, entre muitos outros, a um fator principal: a qualidade da luz que promove e nutre o crescimento, a vitalidade e a fertilidade dos reinos da natureza mudou várias vezes durante as épocas e, à medida que o fez, produziu as correspondentes mutações no mundo fenomênico. Lu, Do ponto acho de... que, Oi? acho que a gente pode dar uma paradinha aqui. Vou Tá. aproveitar e subir, porque tem alguns pontos importantes, né? Então, o tibetano faz uma previsão aqui sobre essa revelação da luz, e a gente sabe que a física avançou muito, né? Desse tempo para cá. Então, hoje, claramente, a física já reconhece que que energia e a matéria são a mesma coisa em estados diferentes. Então, a gente já consegue ter uma visão. A gente teve o desenvolvimento grande da física quântica, da mecânica quântica, embora ainda haja muita ilusão, né, e tenha sido deturpados esses conhecimentos por falsos esoteristas, que no fim das contas são aspirantes bem intencionados, mas que às vezes trazem mais confusão do que verdade, né? Então, esse é um ponto muito interessante que a gente realmente já está, cada vez mais a ciência está buscando entender o que é a consciência e está percebendo que ela não mora num lugar dentro do corpo, como se pensava anteriormente. Então, são indícios muito interessantes dessas previsões. Outro ponto importante, né? Ele falava aqui que estão tentando, a partir dos ossos, recriar. É um processo de clonagem que a gente está vendo ser feito, né? Essa semana, uma cachorrinha Beagle gerou uma espécie de lobo do Ártico que está em extinção. E eles não fizeram muito alarde, porque o último clone tinha sido da ovelhinha que morreu em 2, 3 dias, né? Uhum. E ao contrário, esse lobo está
há 3 meses já, agora que eles divulgaram. Então a gente não sabe que tem pesquisas realmente pensando até em recriar mamutes, né? Não sei até que ponto isso é bom, mas enfim, só estou trazendo informações, né? Agora, um outro ponto importante é natural que espécies deixem de habitar, né? É natural que espécies se extinguam. Então, o que não é natural é a humanidade agir com irresponsabilidade, com violência, né? Para com o reino animal. Porém, a extinção é um fenômeno de renovação da forma. Então, também a gente precisa entender desse jeito, tá? Então, embora seja difícil, a gente não quer que aconteça, mas o tibetano está dizendo aqui, né? A qualidade de luz que promove e nutre o crescimento, a vitalidade, a fertilidade dos reinos da natureza mudou várias vezes durante as épocas e à medida que o fez, produziu correspondentes mutações no mundo fenomênico. Então, não nos assustemos, não evitemos certas coisas. De novo, né? Importante ter respeito, cuidado com, né, integração com os reinos chamados inferiores, mas cuidado com excesso de apego. Alguns movimentos são naturais. Uhum. Deixa eu Do subir mais ponto aqui. de vista esotérico, todas as formas de vida em nosso planeta são afetadas por 3 tipos de substância de luz. E, na atualidade, um quarto tipo gradualmente faz sentir a sua presença. Estes tipos de luz são: primeiro, a luz do Sol; o segundo, a luz do próprio planeta, não a luz refletida do Sol, mas sim seu próprio brilho inerente. Olha que legal, né? O nosso planeta, É, como um corpo vivo, tem, né? A sua alma planetária tem o seu próprio brilho inerente. Muito legal. a terceira é a luz que se infiltra, se é que posso usar essa palavra. Ela se infiltra do plano astral. A constante e gradual penetração da luz astral e sua fusão com os outros tipos de radiação. Então, olha que legal, né? Tem o primeiro, que é a luz do Sol, segundo, a luz desse próprio corpo, que é o planeta, e terceiro, a luz que existe no plano astral, que é da humanidade, né? Então, você tem o Sol, o primeiro, o segundo, o próprio planeta, então são os corpos extraplanetários, né? No sentido de extra-humanidade, e aí o terceiro, a luz do astral da própria humanidade. Uhum. Vou subir um E pouquinho para ficar mais fácil. a quarta é a luz que começa a fundir-se com os outros 3 tipos e provém desse estado da matéria que chamamos plano mental. Luz que, por sua vez, se reflete a partir do reino da alma. Então, olha que legal, né? À medida que a humanidade vai evoluindo e que vai transferindo a polarização do astral para o mental, é possível, então, um quarto elemento, a luz do mental, né? Começar, então, a interagir e, obviamente, daqui a pouco vai ter uma quinta, que é a própria luz da alma, mas a gente ainda está no processo, né, de polarização da mente. A intensificação da luz é contínua e começou aproximadamente na época em que foi descoberto o uso da eletricidade, resultado direto dessa intensificação. A eletrificação do planeta, através do uso generalizado de energia elétrica, é uma das coisas que está inaugurando uma nova era e ajudará a que se produza a revelação da existência da alma. Olha que legal. Dentro de pouco tempo, essa intensificação se tornará tão grande que ajudará materialmente a rasgar o véu que separa o plano astral do plano físico, a teia etérica que separa a ambos se dissipará e permitirá, assim que aflua de forma mais rápida, o terceiro aspecto da luz.
A luz do plano astral, a radiação estelar e a luz do planeta se mesclarão totalmente, e o efeito sobre a humanidade e nos outros 3 reinos da natureza nunca poderá ser suficientemente enfatizado. Por um lado, afetará profundamente o olho humano e fará a atual esporádica visão etérica ser um acervo universal. Colocará dentro do raio do nosso alcance a gama de cores infravermelha e ultravioleta, e veremos o que está oculto atualmente. Tudo isto tende a destruir a plataforma dos materialistas e preparar o caminho, em primeiro lugar, para a admissão da alma como uma hipótese sólida, e, em segundo lugar, para a demonstração da sua existência. Só se precisa de mais luz em sentido esotérico para ver a alma, luz que estará disponível em breve para compreender o significado das palavras. E na tua luz veremos a luz. Olha que legal, né? Então, o tibetano faz essa previsão aí, a gente já vê isso muito mais, né? Hoje tem energia elétrica em quase todos os países, em todos os lugares, formas diferentes de gerar energia, os próprios carros agora têm muitos sendo movidos à energia elétrica, então tudo isso também é um indício, né, dessa transformação da luz. E aí ele coloca, né, que por conta dessa causa mais interna, profunda, que é essa dissipação da teia, a luz mesclada do astral com a do planeta, então a gente vai enxergar, porque a gente sabe que já existe, né, tanto a radiação ultravioleta quanto infravermelho, a gente sabe que elas existem, mas o nosso olho não consegue ainda captar. Assim como a gente não enxerga, né? Os pacotes de dados da internet circulando, a gente tem uma frequência limitada do que a gente consegue ver, né? Então aí é que o tibetano já faz uma previsão é, de que então a gente vai enxergar muito mais do que a gente enxerga hoje com os olhos físicos. Esta intensificação da luz continuará até o ano 2025, quando teremos um ciclo de relativa estabilidade e constante iluminação, mas sem maior intensificação. No segundo decanato de Aquário, estes 3 aspectos se intensificarão novamente pelo aumento da luz do quarto aspecto, a luz proveniente do reino da alma, que nos chegará por intermédio da substância mental universal ou Chitta, que quer dizer matéria mental, Uhum. a qual inundará o mundo. Nessa época, a alma será reconhecida como uma realidade, e devido a esse reconhecimento, toda a nossa civilização mudará tão radicalmente que não podemos sequer imaginar hoje a forma que adotará. Nos próximos 10 anos, veremos uma fusão bem ampliada das 3 primeiras formas da luz. E aqueles que estão conscientes dessas premissas e acontecimentos, será interessante observar o que está acontecendo. O consenso de opinião do campo religioso espiritualista e no campo profecia bíblica. E, da mesma forma, o estudo dos símbolos da pirâmide levam os estudantes a acreditar que no futuro imediato haverá um grande acontecimento e um fato espiritual imprevisto. A isto deve antecipar-se devidamente e também realizar uma cuidadosa preparação. Não me refiro ao aparecimento de algum ser, mas a um processo natural que terá efeitos de longo alcance.
Aí eu fiquei me perguntando, o que será que pode ter sido isso? Não sei, em relação à luz, talvez nessa época não tinha televisão, né? Só rádio. Eu fiquei pensando, será que pode ter sido a descoberta da televisão? Porque ela mudou muito a cultura da humanidade, né? Mas eu não sei também se foi isso ou se foi alguma outra descoberta científica. Eu não sei. Fiquei me Que nem perguntando. hoje, Oi? a internet, né? A É, internet, não, é que ela naquele. mudou a vida de todo É, mundo. O exatamente. computador, né? Vamos supor, né? O computador de 30 anos É. atrás, né? Ele foi uma revolução. Foi uma super revolução. É que como esse texto é ainda mais antigo, eu fiquei Sim, pensando se não pode ter sido a TV e depois, com certeza, a internet, os computadores pessoais, né, mudaram muito o nosso estilo de vida, né? Não sei, fiquei pensando. Se alguém tiver alguma ideia também. Ah, eu ouvi falar na lei do tempo, não sei se vocês já ouviram falar. Para mim parece tão diferente. Conta pra gente. Eu acho que eu não sei. Não com esse Tu nome. nunca ouviu falar da lei do tempo? Eu acho que não com esse nome. Me conta mais. Ah, é baseado num estudo de um dos calendários maia que tem lá. É assim, é um tempo diferente. Eles contam, é baseado nesse calendário chamado Tzolk'in, mais ou menos assim. É, tipo assim, você não tem 12 meses, é considerado 13 meses. E todo mês, que é chamado de lua, é de 28 dias. Então ele tem todo um sincronismo. Eu estou estudando isso daí agora, por isso que eu não Ó, sei falar direito, mas assim, ele é uma coisa que se ajusta ao tempo natural, sabe? É uma coisa assim. eu acho que não deve ser isso. Por quê? Porque um calendário lunar ele remete a uma condição emocional, porque a Lua está relacionada ao emocional. Não, não. Não é calendário lunar. Eles chamam de lua, mas não é. Eu acho Mas é melhor você porque, pesquisar, porque eu não sabe sei por quê? explicar. Porque assim, o ciclo de 13 meses, de 28 dias, é o ciclo lunar, por isso que eu estou perguntando, que é o que o Ah, Cinquentário da entendi. Paz usa do calendário maia. Isso. Isso. Então, Ah, então você sabe, você é, sabe o que que é. sim, É isso, não pode ser isso. mas eu acho que não, porque os mestres dizem que a humanidade deu um grande passo evolutivo quando deixou de usar um calendário lunar, que se refere ao aspecto emocional, ao passado, né, ao inconsciente, e passou a usar um calendário solar, que representa a alma, a mente inteligente, o poder. Então, me parece que não é isso que ele está se referindo. Que seria agora o que a gente usa. É, Esse sim seria o avanço. Ah, entendi. é o que é dito em alguns textos, tá? Aí eu não sei. Eu tô começando a estudar Mas o agora, eu tô importante é a interessante. gente tentando refletir mesmo, né? Com certeza a gente não. Não, eu muito menos, nem entendo direito para explicar, porque eu comecei faz pouco tempo, né? Aí eu achei bem curioso, bem É bem diferente a curioso maneira mesmo. de ver o tempo, a maneira de É. ver o tempo, na verdade. temos outros campos de atividade que desempenharão sua parte para demonstrar a realidade da alma. Há um aspecto da consciência humana que há muito tempo tem desconcertado o psicólogo materialista, que é o curioso poder de previsão, a capacidade de prever e prognosticar com exatidão os efeitos que terão lugar no futuro imediato ou distante. Advertências feitas por algum monitor interno
tem salvado repetidas vezes o homem da morte e do desastre, e as pessoas que acabam de morrer aparecem a seus amigos ou parentes antes deles receberem a notícia de sua morte. Isso não entra no campo de conhecimento telepático sobre a morte, mas sim envolve a aparição da pessoa. Também se possui o poder de participar de um evento em locais distantes e recordar com exatidão o ocorrido, o lugar, as pessoas e os detalhes. Esses poderes e muitas previsões e reconhecimentos similares têm deixado perplexos os investigadores, o que os obriga a buscar uma explicação correta. Se uma inteligente investigação é feita e se acumulam-se testemunhos comprovados, e em seguida a previsão for confirmada, ai, me perdi. Oi, perdão, acho que eu apertei aqui sem querer, Lu. Ah, tá. Desculpa. Não, imagina. Só um minutinho, gente. Achei. E a previsão for confirmada, se verá que existe algum fator no homem que não está sujeito a limitações de tempo e espaço e que transcende a consciência humana normal. Aqui é bem legal Ah, a gente pensar que, por exemplo, tem alguns tipos de mediunidade que agem assim, né? É de bilocação. Então, também é uma forma de mostrar aí que tem algo mais, né? sim. Desculpa, Lu, te interromper. As investigações intentadas até agora e as explicações dadas são inadequadas e não explicam satisfatoriamente os fatos. No entanto, quando se investiguem desde o ponto de vista da alma, com sua faculdade de onisciência, livre das definições do passado, presente e futuro, pois se perdem na consciência do eterno agora. Então se começará a compreender o processo com um pouco mais de claridade, quando se reconheça o verdadeiro morador no corpo, se descobrirem as leis da previsão e prevalecer na maioria o poder de prever, se achará a prova cabal da existência da alma e será impossível explicar fenômenos comuns que ocorrem sem admitir antes a existência da alma. Eu acho que tá bom, né, para hoje. Aham. É muito interessante, né? Ele faz algumas previsões aí, né? E aqui depois ele continua um pouquinho o trabalho disso, de como a gente vai conseguir enxergar e a ciência vai passar a compreender e a explicar e a comprovar a existência da alma. É bem interessante esse trecho do livro, e como eu dizia, né, ele não é tanto esotérico, então dá para a gente, até a próxima pergunta, né, que valor tem o conhecimento dos sete raios? Aí depois ele já vai começar de novo num aspecto mais esotérico, mas essa questão ele trata mais de explicações e previsões, né? Então é um pouco mais tranquilo para a gente acompanhar. Como é que vocês estão? Alguma dúvida, alguma contribuição? Muito bom esse texto, não, Paulinho? E como você falou, ele não é difícil de ser entendido, e tudo que está escrito aí nós estamos vivenciando ou vivenciamos alguma coisa já. Então é incrível, né, Paulinho? Exatamente. É.
né? Que essas previsões, essas Hum, explicações faz todo sentido, né? Muito, nossa, bem legal, bem legal. Mais alguém, meninas? Acho que a gente pode parar.